Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. E eu vou começar dando a moral aqui, tá? Eu tô com um programa novo, muito bacana, muito especial, lá na Rádio Metrópole. Toda segunda-feira às 15 horas tem Fala Nação Tricolor, caso você não saiba ainda. Acompanhe, sintonize tanto no Grupo Metrópole aqui no YouTube, quanto na própria rádio, na própria radinha 101.3 FM. Neste último programa estive com James Martins e Pititinga, grande Pititinga, e nosso querido Dom Chicla também participa. Vamos ver aí o que foi dito sobre esse começo do Bahia no Brasileirão. Dessa moral, viu? Assista comigo aqui, vambora. O Bahia estreou fora de casa e ganhou fora de casa para um adversário forte. Sim. Um time de tradição e tal. Não foi para qualquer um. E no ano passado a nossa grande queixa aqui foi que o Bahia era um time bipolar. Muito forte na Fonte Nova e perdendo muitos pontos fora de casa. Então eu espero que não haja uma inversão disso, que essa estreia dentro de casa confirme a nossa força em nossa casa, mas que fora de casa a gente mantenha esse desempenho aí contra o Corinthians e aí, meu amigo, ninguém segura esse Rogério. E o gostoso do jogo do Corinthians, isso aí vai ser discutido, né? Porque a gente não teve a oportunidade de falar aqui ainda sobre a estreia no Brasileiro, já que aconteceu após o nosso último programa, é que tivemos bastidores, né? E aparentemente essa questão de ter tido um desempenho abaixo fora de casa no ano passado tem incomodado o plantel e o Rogério Ceni, porque em todo vídeo de bastidor isso é levantado, né? Algum jogador fala, algum membro da comissão fala, esse ano tem que ser diferente fora de casa, tem que ser... Então, pelo menos essa indignação tá aparecendo, Tá né? no próprio grupo, né? É um momento maravilhoso do Bahia, disse bem o James, a gente tem que ir com um pouquinho de freio, mas é um momento de início de temporada espetacular para o Esporte Clube Bahia. E uma coisa me chamou muita atenção ontem na coletiva do Rogério Ceni, quando ele disse assim, é muito bom a gente começar desse jeito e adiando muito essa derrota, porque não existe futebol sem crise, sem momento ruim. Eu tenho 40 anos de rádio, de crônica. Eu não me lembro de nenhum técnico ter assumido isso. Não me lembro. Não estou dizendo que não houve. Principalmente dos que passaram por aqui e aqui. Eu achei isso muito positivo do Rogério Ceni. Tipo assim, ele não esconde uma verdade de uma coisa que todo mundo sabe que acontece com todos os clubes. Claro, a organização tem que ter sempre. Mas é um início muito bom do Bahia. E eu acredito que o Bahia vai estar numa temporada muito boa. Tá aí, rapaziada, opiniões precisas dos meus amigos James Martins e Manuel Pititinga, tá? Bom, que sigamos bem. Acho que essa questão do incômodo é a mola propulsora para tudo, né? Se você se indigna, se incomoda, mostra insatisfação consigo mesmo pela performance abaixo em determinado contexto, como é o caso do Bahia fora de casa, esse é o primeiro passo, é o ponto inicial para você poder mudar a realidade. Não dá para ficar escondendo os problemas ou empurrando com a barriga. Assume, assimila e corrige. É mais ou menos isso que a gente tem visto nessa temporada. E o Bahia, tendo um nível de performance que teve em casa no ano passado, nesse ano, e melhorando esse nível fora, a tendência é que seja um ano muito mais promissor. Bom, Matheus Candansan, árbitro jovem, mas que já tem até uma certa experiência em Campeonato Brasileiro da Série A. Ele que vai apitar a partida contra a equipe do Fluminense. Tá aí no último jogo do Bahia que ele apitou foi justamente contra o Fluminense. E não foi pé quente pro Bahia não, tá? Ele apitou o triunfo contra o América Mineiro 3-1 em 2023. Em 2024, empate em casa com o Inter. Depois apitou triunfo fora de casa contra o Grêmio. Triunfo de 3-0 sobre o Juventude, 2024 e 2025, respectivamente. E apitou o Fluminense 2, Bahia 0 pela Copa do Brasil em 2025, tá? Copa do Brasil e depois no Brasileiro. 2 jogos, inclusive, contra o Fluminense 2025, que ele teve a oportunidade de apitar, ou seja, tá na hora, né, pai, de mudar esse retrospecto aí. A diferença é que pela primeira vez ele vai apitar um Bahia Fluminense aqui em Salvador, né? Então tomara que seja pé quente. Evidentemente que a gente tá falando de questões que nem são técnicas aqui. O
que a gente pode falar tecnicamente é que ele cometeu um equívoco bizarro no jogo entre CSA e Grêmio ano passado pela Copa do Brasil, antes inclusive do Grêmio enfrentar o Bahia no Brasileiro, e ele foi até afastado um tempo depois desse jogo que ele cometeu erro. Depois voltou e, enfim, segue apitando o Brasileiro de Série A. Tomara que tenha elevado o seu nível, melhorado. A gente sabe que o padrão de arbitragem, de maneira geral, no futebol brasileiro não é bom. Apesar de haver um processo agora de profissionalização, mesmo que ainda precoce. E, enfim, a gente deseja que ele tenha uma boa condução dessa partida. Meus amigos e minhas amigas, nação tricolor que nos acompanha, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é para este cara que aparece na sua tela, que você provavelmente não conhece, mas teve o nome ligado ao Bahia alguns dias atrás. O Elias Lopes, que tem aí licenciatura em Comunicação Social, cobre o futebol venezuelano lá no El Mundo es un Balón. Tem mais de seus 18 mil seguidores aí no Twitter e traz informações de maneira mais frequente, como ele mesmo destaca, do futebol venezuelano. E ele trouxe a informação de que o atacante venezuelano Saúl Guarirapa esteve muito perto de chegar por empréstimo ao Sport Clube Bahia. O Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, havia aprovado a interrupção do seu empréstimo, mas o Citigroup, proprietário do clube brasileiro, descartou a operação no último momento devido às sanções que impedem negociações com o Sochi FC da Rússia, dono do seu passe. Essa informação do Elias faz muito sentido. Muito sentido. O Grupo City tem essa política de não negociar hoje com o futebol russo. Tá? E ele, apesar de estar jogando aí no Sharjah FC dos Emirados Árabes Unidos, está lá emprestado pelo Sochi da Rússia. Ele foi para a equipe russa depois se destacar no Caracas FC. Primeiro ele foi por empréstimo, fez uma temporada de 8 gols e 9 assistências em 10 jogos, e aí a equipe russa o contratou em definitivo. Quando o contrato é em definitivo, ele faz um gol em 9 jogos e aí vai pro CSKA Moscou por empréstimo. Chega a jogar 29 partidas no CSKA, marcando 5 gols, ele é centroavante, e depois do CSKA volta para o Sochi. E aí é emprestado pro Al-Sharjah, até o momento um gol em 8 jogos, e o Bahia aparece como interessado, né? Já faz algum tempo, provavelmente foi até antes do Bahia ir adiante pela tentativa da contratação do Júnior Santos, também nesse modelo de empréstimo. Mas está muito claro que o Bahia procura, entre aspas, esse tampão, né? Eu cheguei a mencionar em um dos vídeos o exemplo de Oscar Estupiñán, que também veio no modelo como esse, emprestado pelo Hull City, e tapou bem o buraco lá ele, pelo amor de Deus, na época, tapou bem. Porque ele chegou, jogou, contribuiu e tal, depois acabou saindo. Alguns torcedores até hoje, inclusive, sentem saudade, né, do nosso querido Oscar Estupiñán. E o Bahia procura novamente uma situação como essa. Eu até comentei em um dos vídeos de Júnior Santos que eu acho que agora é o momento, já que a situação parece ter esfriado e está próximo de desfecho que eu não sei se é positivo, de buscar um plano C e ser criativo na busca dessa alternativa, né? Como foi com o Oscar Estupiñán. Bahia busca o Oscar Estupiñán emprestado na segunda divisão do futebol inglês. Então o Guarirapa, ele também viria em um cenário como esse, né? Emprestado e tal, só que por conta das relações barradas entre Bahia e Grupo City, na realidade, e Rússia, as coisas não foram adiante, tá? Mas é mais ou menos esse o panorama. E essa questão da Rússia não é nova, a gente já sabe, existe há algum tempo, né? Então, enfim, é esse o desenho atual. Vamos ver aí se o Bahia vai buscar alguma outra alternativa. O que é interessante da gente ver, né, analisando o copo meio cheio, em meio a essa demora, é que pelo menos há uma busca clara e evidente aí por um jogador para poder preencher esse espaço até pelo menos a chegada do Alejo Vélez. O Guarirapa, ele tem 1,87 m, tá? 78 kg, centroavante. Aquele tipo de centroavante que não é pesadão, mas que tem presença, né? Em termos de características só. É isso. Bons amigos, é isso. Esse foi o nosso plantão tricolor de hoje. Gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, tamo junto. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais Nordeste. E você?